Onde você quer chegar? A viagem é longa. O caminho do conhecimento é construído passo a passo. E não é fácil. Mas quem disse que seria? E se fosse, será que seria tão legal? Você está entrando na era do conhecimento. Vem comigo. Vamos aproveitar esse momento juntos. Vamos aprender mais, experimentar o inesperado, descobrir o verdadeiro significado da qualidade, conhecer colegas que vão se tornar amigos pela vida inteira. É tempo de muito crescimento, pessoal, profissional, emocional, real. É o tempo de descobrir quem a gente é. Eu sou a união da tradição com a inovação. Eu sou mais ensino, mais pesquisa, mais extensão. Eu estou aqui perto para ir mais longe. Eu sou mais Canoinhas, sou Concórdia, Curitibanos, Mafra, Marcílio Dias, Porto União, Rio Negrinho, mais Santa Catarina. Sou o Sul, sou o Brasil. E todos nós juntos somos mais UNC. UNC, Universidade do Contestado. A sua Universidade do Conhecimento. Estudar está cada vez mais desafiador e, ao mesmo tempo, mais promissor para o seu futuro. Você está cada vez mais exigente, com maior autonomia e mais conectado. E nós nos reinventamos no ensino, com tecnologia, inovação e flexibilidade para receber. Inovamos para nos adaptar ao seu tempo, ao seu interesse e à sua personalidade. Na UNC, você escolhe como estudar. Em sala de aula nos cursos presenciais e de forma virtual em nossos cursos à distância. E na modalidade presencial e HiFlex, em que você estuda na UNC, tem a flexibilidade de local nas aulas remotas e de tempo e local nas aulas à distância. Estamos prontos. Você está pronto para viver essa experiência? Nós estamos. Vestibular Digital UNC. Uma experiência única para você aprender. Uma grande experiência de vida. Bom dia a todos. Sou a professora Letícia Vargas. Sejam bem-vindos ao segundo dia do primeiro Seminário Internacional, terceiro Seminário Nacional e quinto Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional, promovido pelo Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado, Campus Canoinhas. A mesa da manhã de hoje contará com a participação de 3 palestrantes: professor Joel César Bonin, da Uniarp, professor Sandro Luiz Vazanella, da UNC, e Maria Amabile Mansucci, do SEMPEC. De imediato, já passo a palavra para o professor Joel César Bonin, que falará sobre direitos humanos em pleno século XXI. Afinal, o que é isso? O professor Joel César Bonin possui graduação em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestrado em Filosofia pela mesma universidade e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atualmente é professor do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC Santa Catarina, desde 2015, e professor da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, Uniarp, desde 2010. Atua como professor no mestrado acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia política moderna e contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, filosofia, sociologia, antropologia, sustentabilidade, ética, cidadania e política. Atua também como professor, tutor e produtor de material EAD para a Uniarp. Cada palestrante terá 1 hora para sua fala e, ao final de cada palestra, abriremos 10 minutos para perguntas, que podem ser feitas pelo chat. Então, professor Joel, você tem 1 hora e, na sequência, abriremos para perguntas. Muito bem, bom dia a todos e a todas. Agradeço primeiramente a Letícia pelo acolhimento aqui da UNC e também ao professor Argos, que entrou em contato comigo na semana passada para que eu pudesse estar aqui junto com vocês neste momento de apresentação. De um modo geral, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que o tema que me foi pedido é um tema desafiador, no sentido de que me parece que nós estamos em pleno século XXI e nós precisamos lembrar, nós precisamos reiterar o que talvez, de certa forma, já deveria ter sido compreendido por muitas pessoas.
Entretanto, me parece que existe uma negação muito séria com relação a essa temática. Então, nesse caso, a minha intenção aqui é, acima de tudo, fazer uma abertura para o diálogo, quem sabe, para que a gente possa compreender um pouco melhor a importância desse tema tão urgente em pleno século XXI. Então, para quem não me conhece, já foi dito, já foi comentado aqui um pouco o meu currículo, a minha história, o meu trabalho. Eu atuo desde 2010 na Uniarp, em Caçador, e também atuo desde 2015 no SENAC, em Caçador também. Eu atuo nos 2 mestrados da instituição. Atuo há mais tempo no mestrado de Educação Básica, mestrado profissional, e também no mestrado interdisciplinar acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade. Também atuo diretamente no grupo de pesquisa voltado à inovação, políticas públicas, legislação e inovação. Então, de um certo modo, espero que a nossa conversa dessa manhã seja muito produtiva e espero que a gente possa, acima de tudo, trazer uma luz, uma clareza ou um esclarecimento para pensar aqui o termo alemão Aufklärung de Kant, uma espécie de colocar luz sobre essa temática que me parece ser muito atual e muito urgente. Nesse caso, eu gosto de pensar bastante nesta frase de Wolfgang Linemann. É um autor alemão muito importante que vai trabalhar justamente a perspectiva de um problema seríssimo diante desse tema ou deste assunto. Ele vai falar rapidamente aqui esta frase que eu acho fundamental. Os direitos humanos, por definição, tensionam ser universais. No entanto, sua característica mais universal é a sua violação universal. A primeira vez que li essa frase, fiquei muito impactado, porque, de certa maneira, nós sabemos muito bem que após o acontecimento da Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, se teve, acima de tudo, uma proposição de se analisar o caráter universal para todos os seres humanos do respeito à dignidade humana. Entretanto, o que se vê cotidianamente nos mais variados ambientes sociais, nacionais, internacionais, é a violação constante dos direitos humanos. Nesse caso, então, eu fico pensando rapidamente aqui o quanto que isso ocorre nas mais variadas, nas mais diversas situações. Então, essa frase é de impacto para a gente pensar justamente a importância deste tema e deste assunto para o mundo contemporâneo, para a realidade contemporânea. Nesse sentido, então, como nós tivemos ontem a abertura com o Dr. Ferreira de Portugal, eu fiquei pensando justamente sobre a importância de 2 textos que eu acho que são fundamentais para pensar na questão da literatura a problemática da cegueira. Ou seja, diante dos problemas que nós vivemos hoje, cotidianamente, nós temos 2 problemas muito sérios, que são, acima de tudo, a ideia da cegueira e da surdez intencionais. José Saramago, vocês devem conhecer muito bem, né, com esse texto maravilhoso, o Ensaio sobre a Cegueira, trabalha e também já foi transformado em filme, a ideia de que apenas algumas pessoas estão preparadas para enxergar o mundo. E eu acho que esse texto, eu acho que este livro, do ponto de vista literário, é fundamental para a gente visualizar um pouco esta representação que eu estou dizendo para vocês. Ou seja, existe uma cegueira. Muitos estão vendo, na verdade, mas intencionalmente não querem ver. Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente começar o nosso diálogo nesta manhã com vocês. Logo em seguida, não é? Eu fiquei pensando, poxa vida, mas se há esse texto tão interessante sobre a cegueira, será que nunca ninguém escreveu nada sobre a questão da surdez? E nesse caso, então, tem o texto do José Antônio Arruda, que vai trabalhar também a mesma representação do Saramago, contudo, com uma outra deficiência, a deficiência da surdez. Ou seja, eu não estou ouvindo aquilo que o outro quer dizer e não me interessa de modo algum aquilo que ele diz. Aliás, Jacques Rancière, que é um grande pensador francês, ele fala uma coisa que eu acho extraordinária. De um modo geral, quando não se quer ouvir o outro, aquilo que ele pronuncia nada mais é do que ruído. A fala do outro, a expressão do outro, a comunicação do outro, para mim aparece como se fosse um mero ruído. Eu não quero ouvir o que o outro diz. Então, esses 2 textos me parecem fundamentais para iniciar um pouco essa conversa com base naquilo que a gente falou agora há pouco sobre Linemann. Ou seja, não ver e não ouvir são formas intencionais de violação da universalidade dos direitos. Eu não reconheço a identidade do outro e quero negá-la. Então, de um modo geral, percebam uma coisa importante. A minha fala aqui
Não se trata de falar do ponto de vista legal ou do ponto de vista jurídico acerca dos direitos humanos. Se trata de pensar por que em pleno século XXI, volto aqui a dizer, existe uma negação intencional do reconhecimento dos direitos humanos. Então, nesse caso, do ponto de vista literário, eu coloco esses dois textos logo de início para dizer, são formas de pensar ou de compreender esta dinâmica muito recorrente nos últimos dias, nos últimos tempos. Mas Saramago também escreve um outro ensaio, que talvez pouca gente conhece, que é o ensaio sobre a lucidez. E nesse caso é o que nos falta. Eu poderia partir deste pressuposto. Acredito que é uma das coisas que mais nos falta nos tempos atuais. A lucidez para compreender, para dialogar, para estabelecer pontes, para estabelecer elos de ligação entre as diferentes áreas ou diferentes ambientes, até mesmo acadêmicos ou escolares. Já que estamos falando aqui de um congresso de educação, eu me lembro muito bem, como professor de filosofia e história, e sociologia também, o quanto que muitas vezes, dentro do ambiente escolar ou acadêmico, existem rixas que acontecem, que são muito recorrentes, em virtude dessa ideia de que quem produz realmente conhecimento. E aqui é um ponto bem interessante, porque, de um modo geral, nós nos fechamos nos nossos mundos, nas nossas áreas de conhecimento, e não estabelecemos formas de um olhar transdisciplinar ou interdisciplinar sobre sistemas que são realmente interessantes, seja do ponto de vista das humanas, das exatas ou da natureza. Porque essas ciências deveriam estar em diálogo, porque sempre estiveram. A partir de René Descartes, né, a partir do pensamento cartesiano, nós temos uma cisão, uma separação dos conhecimentos. Mas, de um certo modo, tudo isso prejudicou fortemente o diálogo entre as áreas de conhecimento. Então, nós temos que perceber que é necessário hoje, a partir de Edgar Morin, por exemplo, um olhar mais complexo sobre a realidade. Mais à frente eu cito um trecho muito importante do texto dele, que eu acho fundamental, que eu trabalhei recentemente no artigo, que são os 7 saberes necessários à educação do futuro. Eu sempre esqueço o nome, eu tenho que anotar do lado aqui para nunca esquecer. Mas, de um modo geral, é muito importante destacar isso, porque nós temos que levar em consideração que é preciso mais lucidez no mundo contemporâneo, mais clareza e menos obscurantismo, ostracismo, fechamento. Então, acho que é um ponto importante que eu queria destacar logo de início nessa questão. Então, nesse caso, né, a grande questão que eu queria abordar logo de início, não é justamente esta. Diante disso, é preciso dizer, repetir e falar sempre que possível aquilo que imaginávamos já ter sido compreendido. Então, muito pelo contrário, eu acho que nós temos que repetir, sim. É um trabalho do professor, do docente, repetir e repetir e repetir. Assim como um pai ou uma mãe precisam repetir para uma criança constantemente certas regras que elas talvez intencionalmente esquecem. Por isso que eu coloco a seguinte ideia, a seguinte hipótese, né? Somos seres distraídos, somos pessoas que estamos talvez aí distraídas nas relações humanas, na convivência diária. Isso às vezes acontece sem querer, mas me parece que na maioria das vezes somos intencionalmente esquecidos, queremos esquecer, queremos fazer de conta que não estamos vendo. E aqui eu gostaria de citar um autor muito importante, não há nenhuma publicação desta frase dele, do Horácio Martínez, que foi meu professor no doutorado da PUC do Paraná, foi meu orientador também durante um bom período da minha tese, e ele falava bastante em sala de aula esta frase, então não me lembro dele ter usado em algum texto oficial dele, em algum artigo científico dele. Ele vai dizer uma frase que eu acho que é bem importante para esse contexto da minha fala. É preciso que a obviedade mostre a sua cara. O óbvio precisa mostrar o seu rosto. É preciso fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que parece claro, mas não está. Porque intencionalmente as pessoas podem se esquecer daquilo que elas não querem lembrar. Então, nesse caso, ou nós somos pessoas distraídas, ando meio distraído pelo mundo, ou somos intencionalmente esquecidos. Então, nesse caso, se trata, rapidamente aqui, de dizer que nós temos que dar uma cara para a obviedade, temos que mostrar o seu rosto para todos. Então, nesse sentido, né, eu gosto de pensar rapidamente, né, a partir da experiência
da Segunda Guerra Mundial, desta frase do Bauman, de um texto muito importante, que é uma compilação de conferências que ele deu, chamado A Ética Possível no Mundo de Consumidores, e tem um trecho que ele vai falar sobre o assassinato categórico. Tem um capítulo, então, uma palestra que ele dá, que ele vai falar sobre a importância de se pensar, de se pensar o Holocausto, de se pensar a experiência da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse sentido, né, eu queria aqui apenas lembrar a citação que está disponível aqui, que ele vai dizer, olha, de um certo modo, me parece que as pessoas acabaram esquecendo o que aconteceu. Parece que a experiência do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, deveria ter despertado as pessoas de uma sonolência ética. Né? A experiência do genocídio, por exemplo, né? Ela retrata justamente essa noção de que é um fenômeno histórico que, infelizmente, acabou se repetindo em outras proporções, em outros níveis. Então, nesse caso, me parece que a sociedade, diz Bauman, né, aqui no final, não conseguiu superar e não se tornou imune à experiência do genocídio ou de certos holocaustos que ocorreram também depois da Segunda Guerra Mundial. Então, me parece que a experiência mais drástica do século passado, mais dolorosa do século passado, não foi suficiente para que as pessoas despertassem o olhar para a relação com os outros. Então, nesse caso, né, é muito importante perceber que na sociedade, de um modo geral, nós temos sempre essa noção do conflito nós e eles. A gente pode perceber isso no futebol, a gente pode perceber em partidos políticos, nós podemos perceber em várias situações. Ou até mesmo, como eu falei para vocês, né, o grupo das humanas e o grupo das exatas, e assim vai indo. Então, de um certo modo, sempre há um conflito. O conflito vai dizer, é uma autora que eu gosto muito, que eu não vou citar aqui, não tem um texto dela aqui, que é a Chantal Mouffe. Ela vai dizer o seguinte, olha, o conflito, na verdade, ele é ineradicável. A gente nunca arranca, a gente nunca acaba com o conflito. O conflito é conditio sine qua non das relações humanas. Sempre o conflito está presente. Na relação de casal, na relação familiar, na relação escolar, acadêmica, o conflito ele é uma condição inerente à própria situação e condição humana. Todavia, o que acaba acontecendo é que esses conflitos, normalmente, eles se acirram de tal maneira que é muito comum a necessidade ou o desejo de se acabar com o outro, de se aniquilar o outro. Então, essa foi uma experiência muito forte da Segunda Guerra Mundial, né? Do Holocausto. Até vale lembrar uma coisa muito interessante, que por detrás da experiência do campo de concentração, por exemplo, né? Há a experiência do trabalho. Então, havia uma desculpa muito interessante também, a gente não pode esquecer. Os professores de história que aqui estão vão se lembrar. Há uma frase no pórtico da entrada do campo de concentração de Auschwitz, que diz o seguinte: Arbeit macht frei. O trabalho nos torna livres. Então, são vários dilemas que acontecem. Será que usamos também o trabalho como uma desculpa para sermos livres, mas no fundo nada mais é do que escravidão? Mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, é muito importante dizer, é muito importante salientar aquilo que Bauman está dizendo nesse texto. Afinal de contas, 50 anos se passaram, ou então, nesse nosso contexto, né, mais de 70 anos, com a Declaração Universal de 1948. Entretanto, isso não foi suficiente para que as pessoas despertassem da sua sonolência ética. Eu acho que é um tema muito importante, destacado por Bauman aqui. Logo em seguida, num outro trecho, eu acho que existe uma atualidade, existe uma contemporaneização da ideia do Bauman, no sentido de que ele coloca duas ideias interessantes com relação ao genocídio, essa prática que aconteceu e que acontece de forma reiterada na história. Primeiro, existe uma postura de isenção. Isto não é problema meu, isso não me diz respeito. É um problema dos outros, eu não estou nem aí, não me interessa. Me interessa apenas a preocupação comigo mesmo. Me interessa, acima de tudo, no aspecto geral, a ideia de que se não me atinge, não é comigo, então eu quero mais é que se dane. É uma postura muito recorrente, não estou falando nenhum absurdo aqui, nós sabemos muito bem que isso ocorre ainda hoje. Então, veja, se nós temos macro assassinatos na história, que acontecem de forma categórica,
e nesse caso, então, Bauman é muito incisivo neste capítulo, né? Nós também temos práticas recorrentes atualmente de isenção. Não é um problema que me interessa. E, ao mesmo tempo, e por isso eu digo para vocês a importância do diálogo e não do monólogo. Então, na visão do Bauman, existiria aqui uma natureza monólogo, né? Existiria uma representação absolutamente marcada por uma visão unilateral da realidade. Não existiria uma tentativa de acordos ou de negociações. Então, haveria apenas uma determinação unilateral que diz que é assim que deve ser e acabou. Então, nesse sentido, eu acho super importante também essa citação do Bauman para pensar esse problema que aconteceu no século XX, mas que acontece atualmente também em pequenas situações ou em situações mais pontuais. Então, significa dizer que aquela experiência dolorosa, triste, negativa da história, não é? Ela se repete, mas talvez em pequenas proporções. Mas não significa dizer que é totalmente diferente. Existe apenas uma questão de proporcionalidade nesse contexto. A isenção e o monólogo são duas características importantes daqueles que olham para os outros como inferiores. Então, essa visão evolucionista associada à antropologia ainda está presente no tempo atual. Ou seja, Taylor, Spencer e outros autores pegam de Darwin a noção de que, não é, o mais apto, o mais adaptado vence, mas mesmo assim cria uma estrutura hierárquica, selecionando os povos ou as civilizações em justamente selvagem, bárbaro e civilizado. Mas quem que é o civilizado? Não é? Quem é o civilizado, na verdade? É aquele, então, que mata o seu semelhante? E aqui está o absurdo da Segunda Guerra Mundial. Até então, não significa dizer que não havia, como diz aqui o texto, conflitos sangrentos. Mas existia essa premissa de que os povos da África, das Américas, eram povos inferiores. A grande noção absurda no contexto europeu da Segunda Guerra Mundial foi a noção, então, de que civilizado agora pode dominar, pode arrancar o direito de viver daquele que também é visto como civilizado. Basta ver, então, a experiência que aconteceu com relação à Itália, não é? E à Alemanha com relação a outros povos europeus. Então, nesse caso, o absurdo que Bauman denuncia é dizer o seguinte: o monólogo e a isenção são problemas muito sérios, por quê? Eu olho também para o meu semelhante como inferior. O civilizado agora domina o civilizado também. Então, na verdade, esse é o grande absurdo que também acaba se repetindo em outras situações, não é? No período da colonização dos povos, de modo geral, a gente vai ter uma percepção de que haveria uma ideia autocentrada de que o europeu poderia dominar. Claro que isso é equivocado e errado, mas naquele contexto histórico isso era legítimo. O que vai acontecer no século XX é esse absurdo que eu acabei de falar. O outro deve ser visto como inferior, mesmo sendo um igual. Eu não posso aceitar que este meu vizinho, não é, de outro país seja igual a mim. Então, nesse caso, aí nós temos justamente a visão do monólogo, a visão monolinguista, ok? Esta é a ideia fundamental aqui para a gente pensar. Seguindo em frente, então, eu gostaria justamente de voltar no seguinte ponto fundamental daquilo que eu falei até aqui. É preciso, então, atenção constante aos fatos históricos, pois eles se repetem. Cuidado com aqueles que assumem uma postura de isenção ou de monólogo, porque a negação dos direitos do outro começa quando não há diálogo, apenas monólogo. Então, acho que esse é um elemento interessantíssimo para pensar. Será que, aí eu pulo logo em seguida, para a seguinte pergunta: será que, efetivamente, em pleno século XXI, com tantas mudanças, tanta tecnologia, tantas transformações sociais, tantas invenções para facilitar a vida humana, será que estamos preparados para aceitar o outro com práticas realmente humanizadas, inclusivas e transformadoras, né? Pensando justamente aqui no ambiente escolar? Será que nós estamos realmente interessados nisso? Será que isso nos ajuda? Será que eu quero tratar desse assunto? Ou será que eu quero fazer de conta que isso não existe? Será que eu quero ficar surdo e cego para tudo isso? Né? Qual é a postura que nós temos hoje diante disso?
Acreditamos realmente em práticas educativas que levem em conta a alteridade e a empatia? Ou é tudo mais do mesmo, perda de tempo, conversa fiada, né? Bobagem, balela? Então, eu acho que são questões importantes, porque, de um certo modo, por mais que nós tenhamos documentos legais, por mais que nós tenhamos aí todo um trabalho de discussão acerca disso, me parece que permanece fortemente a noção da cegueira e da surdez. Para que ouvir essas pessoas? Faz de conta que não existem, faz de conta que não estão aí. Então, me parece que essa é uma postura que vai forçar a nossa interpretação a aproximar um pouco o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, me parece que nós já superamos tudo isso. Não, já chegamos num ponto de evolução muito grande, as pessoas hoje são muito mais humanas, muito mais caridosas, amorosas, inclusivas. Será? Então, o que é tudo isso nesse contexto social? Essa é a questão que eu queria trazer agora, nessa primeira parte da conversa com vocês aqui, ok? São questões que eu acho que são fundamentais para pensar e para analisar o contexto social que a gente vive hoje. Por isso, só molhar um pouco a garganta, não é? Eu gosto muito de pensar um texto maravilhoso também desses dois autores italianos. O primeiro é o Bobbio e o segundo é o Viroli. Norberto Bobbio e Maurizio Viroli. De um certo modo, né, veja uma coisa importante aqui. Eu sou uma pessoa formada, né, e nunca saí do berço da filosofia. Entretanto, para entender um pouco mais esse contexto social que nós vivemos hoje, nós temos que analisar com muita atenção os fatos históricos. Porque, como eu disse para vocês, eles se repetem na história. Eles estão o tempo todo aí batendo a nossa porta dizendo, ó, me parece que nós superamos, mas não superamos tanto assim. Então, nesse caso, existe um trecho muito importante do texto do Bob e do Viroli, que na verdade é um diálogo entre os dois, né? É um texto que foi publicado em 2007 aqui no Brasil, chamado Direitos e Deveres na República, né? É um texto muito importante dos dois autores, e eu pego um trecho muito importante para falar sobre a questão das mentalidades fascistas. Que, querendo ou não, as pessoas não gostam muito dessa palavra, né? Porque, no fundo, a proposta fascista na Itália era positiva, mas acabou se tornando extremamente negativa, porque, mais uma vez, entrou a ideia do monólogo. Ou seja, somente o nosso modelo está certo, não existe divergência. Não pode haver o diferente, não pode haver um pensamento contraditório. Não se aceita isso, é apenas isso. Porque a ideia de fascista vem de fascio, que vem a ideia de feixe, aquela ideia dos ramos todos unidos, presos, amarrados, todo mundo junto. Entretanto, o que acaba acontecendo é que, de um certo modo, esse modelo, essa forma de pensar, ela acaba se tornando única, restrita, e não se pode, acima de tudo, ter um pensamento contrário. Então, o que nega totalmente a ideia de democracia, ou a ideia de dignidade humana. Então, aquele que pensa diferente deve ser exterminado, deve ser eliminado, como nós já vimos aí. Então, veja, eu estou falando aqui, pessoal, da experiência da Segunda Guerra Mundial numa questão muito própria daquilo que realmente aconteceu contra vidas humanas. Não significa dizer que isso não aconteça hoje de outra forma. Certo? Quando eu nego direitos, eu nego a dignidade e a existência do outro. E nesse caso, então, eu acho muito importante destacar aquilo que especificamente Viroli fala nesse texto. Você quer entender a diferença entre um fascista e um antifascista? A fronteira é Auschwitz, certo? Então, nesse caso, eu acho importante ler esse texto rapidamente com vocês aqui. Quem tem uma mentalidade fascista considera Auschwitz um exagero dos comunistas, ou um excesso desprezível, ou até mesmo uma página gloriosa. Quem é antifascista considera Auschwitz o maior dos horrores que o homem até hoje foi capaz de cogitar. Ser antifascista significa condenar o campo de extermínio sem apelação e sem atenuantes. E desta condenação deriva a condenação, também sem apelação, a tudo aquilo que tornou possível o campo de concentração, o campo de extermínio. O nacionalismo, o racismo, o sistema totalitário, a identificação fanática com o líder que tudo pode. Entendido como cultura e como modo de viver, o fascismo ainda hoje existe. É possível vê-lo no modo como muitas pessoas falam de quem é diferente, dos mais fracos, das mulheres. E aqui, para reforçar essa tese,
Eu queria apenas mostrar alguns dados recentes, que é bem fácil de encontrar na internet, com relação ao feminicídio em Santa Catarina, por exemplo. Certo? Então, veja, são formas da gente identificar que ainda hoje essa postura e essa mentalidade vigoram. Ou seja, em 2020, nós tivemos 27 casos de mulheres que vieram a falecer pela violência, às vezes familiar, normalmente, né? A violência doméstica, nesse caso. É muito importante destacar, por exemplo, o fato de que o conceito de feminicídio é um absurdo, porque é o fato de que a mulher veio a ser morta, assassinada, porque era mulher. Né? Então, isso é um ponto muito importante aqui para destacar. Ao mesmo tempo, vejam, os mais fracos, os indefesos, as crianças. Houve um aumento significativo da divulgação de pornografia infantil neste ano de 2021 com relação ao ano passado. Ao mesmo tempo, a violência contra as crianças se dá de várias formas, sendo que, verifiquem aí, talvez não está muito claro o gráfico, mas dá para perceber justamente, não é, que as vítimas de violência infantil são normalmente as crianças com menos de 6 anos. Vejam, 58% dos casos, as mais indefesas. Depois, 30% de 7 a 11 anos, e é muito mais raro dos 12 aos 17, que dá apenas 12%. Ao mesmo tempo, mostrar que a violência contra as meninas é muito recorrente desde a infância, contra as mulheres desde a infância. E, ao mesmo tempo, normalmente as pessoas que mais assumem um papel de agressoras são os familiares do sexo, ou melhor, do gênero masculino. Então, nesse sentido, é muito importante perceber que são mentalidades fascistas, como tratam, como olham, como avaliam as outras pessoas. Aqui é apenas um exemplo muito rápido para mostrar a atualidade deste tema, ok? Aqui vale lembrar, não é, a charge da Mafalda, que eu acho muito importante destacar para vocês aqui rapidamente, né? Da postura muito forte da Susanita, se não me falha a memória, né? Que essa ideia de que os pobres são pobres e jamais vão mudar. Afinal de contas, a culpa é deles mesmo, e acabou. Não se fala sobre meritocracia, não se fala sobre o sistema capitalista, não se fala sobre as condições ou oportunidades. São culpados e acabou. A culpa é deles e que se dane o resto. Então, essa é uma postura muito recorrente, muito forte. Tudo aquilo que os pobres têm são porcaria, porque, afinal de contas, eles querem viver assim. Então, assim, é muito forte essa representação, então, através da qualidade do trabalho do Quino, né, cartunista argentino, que trabalhava muito bem através da fala da Mafalda, uma expressão muito forte com relação a esse problema social que a gente vê hoje. Né? Então, é mais do mesmo. É uma repetição, ou como é que a gente vê essa percepção? Essa é a questão que eu queria trazer. Como é que analisamos, como é que compreendemos, como é que analisamos, em linhas gerais, né, essa problemática que é muito atual e que representa um pouco essa noção, talvez, de uma mentalidade, no mínimo, antissocial, né, e desumana. Logo em seguida, né, tem mais uma charge que eu acho muito importante, em que a Susanita, assim, um absurdo chega a ser risível, né? Chega a ser ridículo. Mas é importante também destacar mais uma vez essa charge. Basta escondê-los. Deveríamos ajudar as pessoas. Não, basta escondê-los. Basta esconder essas pessoas, né? Colocamos elas em abrigos, colocamos essas pessoas longe, né, da visão dos turistas ou das pessoas que vêm de fora, né, para ter uma visão muito bonita da nossa realidade, mas que não condiz com o que realmente é. Entendem? Então, acho que essa é uma questão interessantíssima aqui que eu queria destacar. Mais uma vez, basta esconder essas pessoas. Hein? É mais fácil não ver. Cegueira, surdez, não é? Acho que esse é o ponto que eu queria destacar fortemente aqui. E que a charge do Quino, mais uma vez, está aí para corroborar e para confirmar a minha premissa, a minha ideia. Logo em seguida, né, um texto um pouco longo aqui, eu queria destacar a importância de um autor que eu acho que é fundamental. Axel Honneth, eu acho que é um autor que eu descobri no meu doutorado e que eu jamais vou esquecer pela profundidade como ele aborda a temática da reificação. Para quem não conhece, Axel Honneth é um autor muito importante e é seguidor dos pensamentos e obras de Jürgen Habermas.
Habermas é um pouco mais conhecido do ponto de vista da filosofia e da sociologia, e até mesmo do direito também. De modo geral, o Habermas ele defende a premissa, ele defende a ideia de que existiria, então, um agir instrumental. E esse agir instrumental seria marcado pela noção de que eu levo em consideração apenas os cálculos egocêntricos de ganho. Então, eu instrumentalizo as pessoas. Eu torno essas pessoas, então, através de interesses particulares, apenas objetos ou instrumentos para conseguir aquilo que eu quero. São meios para conseguir aquilo que eu desejo. Ok? Então, acho que esse é um ponto bem importante que Habermas aborda e que o Honneth pega e transforma isso para falar um pouco mais profundamente sobre a noção de reificação. Reificação eu também posso chamar de coisificação. Então, eu coloco aqui duas citações na verdade, é uma citação completa, perdão, né? Mas nessa citação eu pego duas partes importantes, para dizer justamente essa oposição entre aquilo que o Habermas fala e aquilo que o Honneth fala. Em primeiro lugar, ele vai dizer ali, né? Destacado para vocês. Essa instrumentalização significa tornar as outras pessoas como meio para fins puramente individuais, egocêntricos, sem precisarmos abstrair de suas características humanas. Então, eu uso o outro através do meu ego, através do meu egoísmo, mas este outro ainda continua sendo ser humano. Todavia, o que acaba acontecendo pelo Honneth é um problema mais sério ainda, que é o problema da coisificação e da reificação, se vocês quiserem, que vai muito mais além da instrumentalização. O que seria isso, acima de tudo? Né? A ideia de que a reificação pressupõe que nós nem percebamos, a parte final ali destacada, mais das outras pessoas as suas características que as tornam exemplares do gênero humano. Tratar alguém como uma coisa significa justamente torná-lo como algo, torná-la como algo, despido de quaisquer características ou habilidades humanas. Então, esse é um ponto muito importante. A reificação nada mais é do que a negação de direitos ou a negação de que o outro realmente seja um humano. Então, veja, isso foi muito recorrente na história, mas ainda acontece isso hoje. Os negros, né? Os afrodescendentes, os indígenas, será que eram vistos como seres humanos mesmo? E, ao mesmo tempo, será que hoje isso aí será que isso não acaba por se repetir, acaba por, né, acontecer novamente, em virtude do fato de que a gente não está compreendendo, que já deveria ter sido compreendido? Né? Acho que esse é um ponto importante. Nesse caso, eu gostaria de colocar para vocês aqui um exemplo muito forte também. Eu acho que vocês devem conhecer uma série da Netflix chamada Black Mirror, e o episódio 5º da terceira temporada, chamado Man Against Fire, ou para nós, em português, aparece como Engenharia Reversa, retrata justamente isto. Né? Neste episódio de Black Mirror, esse soldado que aparece para vocês aqui tem a função de exterminar pessoas, mas que não são pessoas, são baratas. E nesse contexto é muito importante, para não dar spoiler, né? Vale muito a pena, quem já assistiu também vai compreender um pouco melhor, são seres humanos, mas que são vistos tecnologicamente pelos soldados como seres inferiores. Não são nem bárbaros, nem selvagens, são baratas. E essa é uma prática muito interessante para ilustrar a questão de reificação, a questão da reificação, da coisificação. Como que também as séries de TV e os filmes trabalham essa representação de várias formas. Então, é muito importante, né, fazer uma análise crítica dos filmes, das séries de TV que as pessoas assistem hoje, porque, de certa maneira, a proposição apresentada por Black Mirror é exatamente esta. O outro está despido de todas as características humanas, de todos os aspectos humanos. E, em função disso, eu posso eliminá-lo. Então, esse é um elemento muito forte também. Ainda com o Honneth, eu acho muito importante, então, resgatar aquilo que ele considera que é um desafio fundamental. Antes de conhecer, reconhecer. Ele vai dizer aqui nessa citação justamente o fato de que, por exemplo, em alemão, anerkennen significa reconhecer, e erkennen significa conhecer. Ou seja, o anerkennen vem muito antes do erkennen. Em outras palavras, eu só posso realmente conhecer alguém
como ser humano se antes o reconheço como digno? E nesse caso, então, todos os seres humanos são dignos. Todos os seres humanos devem ser vistos como dignos. Então, esse é um sentido importantíssimo, né? Ou seja, o reconhecimento deve vir antes do conhecimento. Reconhecer que o outro é um ser humano e deve ser visto como digno de direitos é um pressuposto, é uma premissa, vem antes. Antes de eu conhecer quem ele é, eu devo reconhecê-lo como um sujeito de direitos. E esse é o maior desafio das relações humanas hoje. Porque senão, nós vamos justamente dizer que alguns merecem mais, outros menos. E esse é um problema muito sério, porque se nós partimos desta ideia, nós estamos dizendo que algumas pessoas devem, então, ser eliminadas, violentadas, devem sofrer mais, devem ter seus direitos limitados ou cerceados, porque nós admitimos que é preciso merecer que tenha direitos, né? Então, esse é um grande dilema. Se eu parto do pressuposto que primeiro tenho que conhecer para depois reconhecer, eu posso cair no problema da meritocracia. E nesse caso, então, nós teríamos um grupo muito seleto de pessoas que teriam direitos. E esse é um problema sério, porque senão nós caímos no problema que nós vimos na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo e com o fascismo. Esse é o dilema. Por isso a premissa importantíssima do Anerkennen, antes do Erkennen, ok? Então, nesse caso, né, onde é que nós temos que encontrar este valor? Este valor nas pessoas. Primeiramente, no valor que damos a nós mesmos. Se vocês quiserem, a gente pode recorrer aqui à citação famosíssima de Jesus e o seu mandamento: ame o próximo como a ti mesmo. Nesse caso, esse é um princípio lógico que é absolutamente aceitável, compreensível, mas muito pouco praticado. E aqui eu gosto de voltar a Bauman, que vocês já conhecem muito bem, que diz justamente sobre a importância que nós devemos dar aos seres humanos, às pessoas. Nesse sentido aqui, então, é muito importante destacar aquilo que o Bauman coloca nesse trecho importantíssimo do seu livro, que eu já citei aqui para vocês. Se os outros me respeitam, então, obviamente, deve haver algo em mim que só eu posso oferecer aos outros. É evidente que há outros que ficariam alegres em ganhar este algo e que ficariam gratos se isso ocorresse. Sou importante e o que penso, digo e faço também é importante. Não sou uma cifra facilmente substituída, de que se possa abrir mão. Eu faço a diferença. Isso eu tenho que dizer para mim mesmo para reconhecer o outro. E não apenas para mim. Ou seja, eu faço a diferença para mim e para os outros. O que eu digo, o que eu sou, o que eu faço contam. E isso não é apenas uma viagem da minha imaginação. O que quer que haja no mundo ao redor de mim, esse mundo seria mais pobre, menos interessante e menos promissor se eu de repente deixasse de existir. Se eu parto desse reconhecimento de mim mesmo como digno de valor, eu consigo compreender o valor dos outros também. Mas aí que tá, nós nunca vivemos tanto a experiência da depressão, da baixa autoestima, da falta de autorreconhecimento no mundo. E aí nós temos um problema muito sério. Para odiar o outro, o ódio primeiro começa contra mim mesmo. Não é? E esse é o maior desafio que nós entendemos hoje. Porque, teoricamente ou na prática, sabemos que muitos conflitos e muitos desentendimentos começam pela não aceitação de mim mesmo. Certo? E esse é um dilema seríssimo. Que diferença faz se eu for? Se eu deixar de existir? Nós podemos pensar agora rapidamente, me veio isso na cabeça agora. Né? Imaginem só uma jovem cantora, nacionalmente famosa, perde a vida num acidente de avião. Existe uma comoção nacional, existe uma experiência de dor por parte da família e dos seus fãs. Entretanto, me parece muito importante também pensar, percebam o quanto que a vida é fugaz. E o quanto que eu devo reconhecer que eu sou um sujeito digno de valor. E assim eu sou capaz de reconhecer também o valor dos outros. Muito bem, eu sei que o meu tempo está quase esgotando, aqui está quase acabando. Então, voltando um pouco mais agora para a dimensão educacional, eu gosto muito de pensar o texto do Morin, que eu citei agora há pouco, não é? Os 7 saberes necessários para a educação do futuro. Memorizei. Tem um trecho muito importante, não é? Que ele vai falar sobre alguns critérios de uma antropoética.
que ele vai dizer justamente o seguinte, olha, reforçando um pouco a tese que eu falei agora para vocês, não é? É do valor de si. Respeitar no outro, ao mesmo tempo, a diferença e a identidade quanto a si mesmo. Desenvolver uma ética da solidariedade, o maior desafio hoje, eu acho que é esse, perdão, a solidariedade diante da dor do outro e diante da própria dor, ser solidário consigo mesmo, com os outros, acho que é um grande desafio, porque nós sabemos muito bem que muitas pessoas se sabotam, possuem uma qualidade excepcional em vários assuntos e temas, mas se auto-sabotam constantemente. Então, nesse caso, o dilema da solidariedade com os outros e consigo mesmo. Eu acho o maior desafio do texto do Morin aí é justamente o desafio de compreender antes de ser compreendido. Um desafio enorme para o nosso tempo. E uma ética que envolva todo o gênero humano, e não apenas grupos separados, né, como a gente falou agora há pouco. Então, são critérios importantíssimos que o Morin coloca a partir de uma visão da complexidade, que nada mais é do que a ideia de que a vida é tecida juntos. Eu preciso dos outros, e os outros também precisam de mim. Acho que esse é um elemento que as pessoas acabam esquecendo nas relações humanas. Então, uma ética da solidariedade que tente compreender uma visão humana o mais abrangente e complexa possível. Aqui, rapidamente, meu tempo está quase acabando, eu queria destacar duas coisas importantíssimas, né? Que, de um modo geral, no mundo social que nós vivemos hoje, nós temos dois mitos muito fortes. O primeiro deles, que vocês devem se lembrar muito bem, é o mito de Narciso, que é este rapaz olhando para a tela do tablet ou do seu smartphone. Esse autoencantamento, este autoendeusamento, é quase um fetiche do sujeito com relação a ele mesmo, né? Então, a gente vive hoje muito marcado pelas redes sociais e pelas publicações que nós colocamos lá e as curtidas que nós recebemos. Então, de um modo geral, nós vivemos um pouco nessa relação de vazio, porque por mais que você publique, você nunca alcança as metas de beleza, né? Ou os padrões de aceitação social. Você está sempre atrás, você sempre precisa buscar e se esforçar constantemente no sentido de alcançar essas metas, esses objetivos propostos por uma ideia que não foi você que criou, mas você precisa seguir constantemente. Então, nesse caso, né, o ser humano está sofrendo constantemente este vazio de ser aceito nas redes sociais. Mas não pode ser quem ele é. Ele precisa transformar, né? Ele precisa mudar a sua aparência, muitas vezes, para ser aceito. Então, esse é um problema muito sério. Ao mesmo tempo, o trabalho duro do cotidiano, do mito do Sísifo, né? Rapidamente aqui lembrando, Sísifo é aquele sujeito que todo santo dia precisa pegar uma pedra e rolá-la, empurrá-la até o alto do cume de uma colina. Ele faz isso todo santo dia, ele fica o dia inteiro fazendo isso. Por quê? Porque durante a noite aquela pedra, ela rola para baixo, ela desce a colina. Então, nesse caso, é muito importante perceber que nós vivemos esse dilema. O trabalho nos emancipa, nos transforma. Nós somos felizes como professores em nossa atividade diária, e nós sabemos muito bem que na sala de aula, com relação aos comportamentos dos alunos, os ensinamentos dos conteúdos, nós temos que repetir, falar. Entenderam? Então, nesse caso, nós estamos nesta dialética. A tese, as redes sociais, uma vida maravilhosa, linda, formosa, mas o trabalho diário, que é penoso às vezes, que é dificultoso às vezes. Então, nesse caso, quem nós somos nessa dialética entre o trabalho cotidiano, repetitivo, e essa ideia de ser único nas redes sociais? Mas será que eu sou único ou sou apenas uma cópia da cópia da cópia? O eterno mito da caverna, que me coloca diante, né, daquela imagem que aparece na parede e me faz repetir sempre as mesmas coisas. Qual é essa contradição que eu vivo hoje? Né? Nesse sentido, então, apesar disso ser algo insolúvel, não há uma solução plena para esse dilema, para essa dialética, é muito importante citar mais um grande português aqui hoje, né? Fazendo aqui referência ao professor de ontem, ao professor Ferreira, né? Os pensadores portugueses sempre trazem uma grande luz para os nossos problemas sociais também. Eu acho importantíssimo resgatar aquilo que o Sousa Santos fala, quando ele diz o seguinte: temos o direito de ser iguais, quando a diferença nos inferioriza, mas também temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Percebem? Redes sociais e trabalho, o que me torna quem eu sou e o que me descaracteriza? É um tema super atual, super urgente para o nosso tempo.
Vejam, são temáticas e assuntos que estamos abordando aqui para pensar justamente os dilemas que enfrentamos em pleno século XXI. Eu tenho o direito de ser quem eu sou? Se o tempo todo tenho que ser cópia? São coisas muito desafiadoras. E aqui também existe um dilema muito sério, que as pessoas me questionam, mas professor, você fala muito em direitos e pouco em deveres. Tem muito direito para todo mundo. Mas e deveres? Onde é que estão os deveres? Mais uma vez eu recorro a Bob Viroli. Sozinho, o sentimento de dever torna-se sentimento de escravidão. Já perceberam isso? Se eu só cumpro os meus deveres, eu sou um escravo. É virtude quando a ele se une um outro sentimento, aquele do próprio direito. Então, o homem, sentindo que tem o direito, cumpre o dever. Esta é a lógica que muita gente não se dá conta. Eu cumpro meus deveres sabendo que meus direitos estão garantidos, mas como eles não estão garantidos, entra o dilema dos deveres. Alguns até falam, quero ser bem sucinto aqui, mas professor, veja só essa geração nova de adolescentes, essa geração mimimi, vive reclamando de tudo, só fala em direitos. Eu gostaria de dizer uma coisa muito importante. Se eu tivesse, quando eu era adolescente, os direitos que os adolescentes têm hoje, eu viveria muito melhor. Talvez será que a gente não se sente um pouco revoltado pelo fato de que quando a gente era jovem e adolescente, nós não tínhamos esses direitos garantidos? Esses direitos preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente? Os absurdos, os exageros acontecem por uma questão muito mais voltada à forma como a relação familiar ocorre, ou a relação escolar ocorre, do que propriamente uma negação de direitos ou uma supercobrança de deveres. A grande questão é mais ou menos essa. Se trata de pensar que nós estamos chegando num patamar de reconhecimento que durante muito tempo foi negado. E nós talvez estamos um pouco indignados, porque quando a gente era jovem, a gente não tinha esses direitos garantidos e hoje nós temos, e temos que zelar por isso. Ok? Acho que esse é um ponto importante que a gente acaba se esquecendo. Então, nesse caso, é muito importante destacar o fato de que, para pensarmos a ideia da universalidade dos direitos, e essa reivindicação constante com relação a esse tema, nós temos que lembrar justamente o pensamento de Kant. Immanuel Kant, grande pensador alemão, que vai dizer o seguinte: age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, não como um fim. Não, sempre como um fim, perdão, mas nunca como um meio, perdão. Essa é uma questão importante. Normalmente, volto lá no Honneth, volto lá nos outros autores. Se eu uso o outro como meio, estou usando o quê? A reificação. Estou praticando a reificação. O outro é sempre um fim. Perdão, acabei me equivocando aqui, mas já lembrei. É sempre um fim e nunca um meio. As coisas têm valor, diz Kant, mas o ser humano tem dignidade. E nesse caso, então, vejam, aqui nós temos muitos autores alemães para citar também, junto com os portugueses. Se, durante muito tempo, então, o foco do pensamento do Kant, do imperativo categórico, era pensar o ser humano e a relação com outros seres humanos, levando em consideração que o ser humano é fim e não meio, Hans Jonas, que é um autor muito importante, ele vai criar um texto, ele elabora um texto na década de 70 chamado Princípio Responsabilidade. Nesse sentido, neste mesmo contexto histórico, 1970, nós começamos a ter um debate muito importante acerca da sustentabilidade. Nesse sentido, então, o Hans Jonas propõe um pensamento que leva em consideração, acima de tudo, então, também a natureza e o meio ambiente. Então, quando ele cita ali, veja, está destacado a ideia de que age de tal modo que os efeitos da atuação sejam compatíveis com a permanência de uma vida autêntica humana sobre a Terra, ele está dizendo o seguinte: não basta mais olhar o ser humano e o cuidado que o ser humano deve ter para com os outros seres humanos. É preciso considerar também a existência de toda a vida no planeta, tendo em vista agora as futuras gerações. Então, querendo ou não, nesse contexto do Clube de Roma e de outros relatórios que saem com relação ao problema do impacto do ser humano com relação à natureza, nós temos um autor importante da filosofia que vai dizer o seguinte: é preciso ter um olhar mais atento para a sustentabilidade e para a responsabilidade do ser humano para com o mundo. Se tu podes, tu deves. Essa é uma regra importante do Hans Jonas.
E é justamente a partir desse período histórico que a gente vai pensar na sustentabilidade, no tripé da sustentabilidade, economia, meio ambiente e pessoas, né? Pessoas, seres humanos, né? Pessoas, meio ambiente e economia. Então, de um certo modo, esse tripé, né? People, Profit and Planet, né? Ou seja, pessoas, planeta e lucro. Essas três coisas devem estar organizadas e equilibradas de tal maneira que hoje se discute bastante exatamente sobre as 17 ODS. Então, existe uma preocupação seríssima com relação ao futuro do planeta, porque existe um problema muito interessante. Temos que pensar nos direitos humanos, nos seres humanos, mas como é que podemos pensar em nós se não temos planeta amanhã? Então, nesse caso, é uma preocupação importantíssima que é abordada através da Agenda 2030 ou das 17 ODS que vocês conhecem muito bem também. Nesse caso, né, falando agora rapidamente para fechar minha fala, é importante destacar que, no fim das contas, né, no fim de tudo isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tenta partir de certas premissas, que é o reconhecimento de todos, e não de alguns, diante dos conflitos sociais, diante dos conflitos humanos que nós temos. Então, por isso, todas as pessoas nascem livres. Todas as pessoas são iguais em dignidade, né? Devem ser reconhecidas como dotadas de razão e consciência, né? E devem pensar, acima de tudo, no dilema e no desafio da fraternidade. Porque quando falamos em igualdade, quando falamos em liberdade, parece ser senso comum. Ah, tudo bem. Mas quando falamos em fraternidade, aí entra o grande nó górdio da questão. O nó que amarra tudo. Porque se soubéssemos compreender que o outro é um irmão na posição da fraternidade, a igualdade e a liberdade viriam a reboque. Mas é um dilema seríssimo. Então, nesse caso, né, vocês viram aqui que o primeiro artigo da Declaração Universal fala sobre isso. E sobre o mundo da escola, justamente o artigo 15 do ECA fala sobre isso. Exatamente a mesma coisa. Então, o que se tem que pensar é que nós devemos andar a par e passo com as regras e com as orientações advindas dos direitos internacionais. Então, não é apenas uma submissão, é, acima de tudo, uma adequação. É muito diferente. Porque vocês sabem muito bem que na história do Brasil, é muito interessante perceber, né? Crianças pobres eram menores, crianças de classes mais abastadas eram crianças, certo? Até o linguajar era diferente no Brasil durante muito tempo, principalmente na segunda metade do século passado. Menor era criança vinda de famílias mais carentes. Ao mesmo tempo, criança mesmo era quem vinha de famílias mais abastadas. Né? Aqui, então, o dilema da realidade, da inclusão, né? Essas charges muito interessantes. A primeira aqui, né, para a gente pensar sobre essa questão da inclusão, da aceitação, o quanto que é bonito pensar na moradia, mas também em outros direitos que muitas vezes são negados. Hoje, o desafio da inclusão em sala de aula. Nós temos muito mais hoje uma experiência da integração e muito pouco da inclusão. E o desafio da preparação dos professores para enfrentar esse dilema e esse problema, né? Não é uma experiência fácil, eu sei, mas por isso mesmo ela é desafiadora e deve ser aceita por todos os professores que atuam no ensino fundamental e médio, no sentido de dizer, ó, alguns vão dizer, mas professor, o senhor está falando da sua posição de doutor. Olha, já fui professor do ensino fundamental, já fui professor do ensino médio, já trabalhei com projetos de extensão e eu sei o desafio que é isso. Mas, acima de tudo, a abertura para isso é fundamental, porque senão eu caio naquela mentalidade que nós falamos agora há pouco, hein? Esse é o problema. Estar aberto à mudança é o maior desafio. Então, nesse caso, para fechar, tenho aqui 2 minutos. Vou tentar concluir aqui rapidamente. Então, como eu disse para vocês, para fechar minha fala dessa manhã, é preciso repetir, é preciso falar quantas vezes forem necessárias, pois somos involuntariamente distraídos ou intencionalmente esquecidos. Temos que dar obviedade, melhor, temos que dar rosto, cara à obviedade. Fazer com que as nossas reflexões sobre a vida não sejam suplantadas por falsos discursos ou por logofilias exacerbadas. Todo mundo acha maravilhoso o sujeito que fala bem em público. Eu tenho medo dessas pessoas.
tenham medo dessas pessoas, né? É preciso ter atenção com relação a isso. Há muitos falsos discursos, há muita fake news, há muita ingenuidade, talvez, ou inocência diante disso, mas eu também tenho medo, talvez as pessoas fazem isso de forma intencional. Ó a cegueira, ó a surdez mais uma vez aí, né? Logofilias, né? Essa hipervalorização do discurso, essa hipervalorização do diálogo. Melhor, quero aqui concluir para não, espero não entrar em contradição. Essa hipervalorização do discurso ou do conhecimento, tomar cuidado com relação a isso. A hipervalorização. É preciso valorizar, mas existe uma hipervalorização com relação a isso. O diálogo, sim, o monólogo, não. Agora eu acho que ficou melhor, né? Acima de tudo, então, lembrar que nós vivemos hoje uma experiência, segundo Jean-François Lyotard, da falta de metanarrativas. Ou seja, não temos mais isso. Precisamos encontrar respostas que sejam pontuais, circunstanciais, para aquela situação e para aquele momento, porque respostas totais, absolutas, não existem mais. Elas caíram por terra. Hoje nós temos que entender que essas metanarrativas, esses discursos totalizadores, não dão mais conta de responder aos problemas. Certo? Então, de modo geral, temos que ter uma atenção adequada para esta realidade, para esta situação que nós estamos vivendo hoje. No fim das contas, nós queremos encontrar respostas absolutas, mas elas não existem mais. Então, por isso, o texto A Condição Pós-Moderna, do Lyotard, é uma boa recomendação para pensar essas questões atuais. Eu gostaria de lembrar, para finalizar, então, a minha fala com vocês, se um dia puderem, visitem o mural do Memorial Marista, em Curitiba, e eu acho tão bonita essa imagem que eu sempre que posso uso, para ilustrar um pouco essa noção de que, olhando de fora e de maneira um pouco mais distante, nós vemos uma criança fazendo sua tarefa escolar. Mas olhando com muita atenção, você vai perceber que você vai achar ali um pires, a tampa de uma chaleira, perdão, uma raquete com uma bolinha de ping-pong, tênis de mesa, não é? Você vai ver ali tantos objetos específicos, uma câmera uma câmera fotográfica, e assim vai indo. Essas peças, pessoal, nada mais são do que peças que representam pessoas que trabalharam durante muito tempo pelo propósito marista no Brasil. Nesse caso, então, é evidente que eu estou falando aqui de uma experiência particular. Mas o que eu acho muito bonito neste mural e neste mosaico é a ideia de que cada um de nós faz parte deste processo de construção da história de vida dos nossos alunos. Certamente, muitos de vocês já encontraram muitas pessoas adultas na rua e vão dizer assim, nossa, professor, que bom te ver aqui. Você nem lembra da pessoa, né? Então, você não faz ideia do quanto que você impacta na vida dessas pessoas. E a tua pequena atividade de sala de aula, eu diria, pequena entre aspas, né? Ela compõe a história de vida de muitas pessoas. Por isso, perceber a importância e o valor do seu trabalho, né? Reconhecer o valor de si mesmo nesse projeto de vida. Então, se um dia vocês puderem, visitem. Ali no Uberaba, muito próximo à PUC, este mural. O memorial todo é muito bonito, mas o mural ele é muito famoso, muito conhecido, talvez muitos de vocês já conhecem, pela qualidade do trabalho e pela diversidade dos pequenos objetos que compõem o fundo de pano. O pano de fundo, melhor dizendo, né? Deste projeto e dessa ideia aqui. Né? Acho muito bonita essa proposição. Nesse caso, então, não percamos a esperança. E aqui nós temos uma ideia muito importante do professor Enio Miller, que vai dizer justamente o fato de que nós devemos, diante do mundo que nós vivemos hoje, resgatarmos aquilo que há de mais humano, porque ainda é possível, certo? Encontrar no nosso cotidiano, não completamente desumanizado, aqui e ali, raios de luz que fissurem o tecido da sombra e nos façam pensar. Justamente porque eu acredito que este é o elemento mais importante e mais desafiador nesse contexto. Ajudar as pessoas a pensarem neste mundo contemporâneo que está marcado, acima de tudo, por visões muito negativas ou ostracistas sobre a realidade. Então, acima de tudo, é preciso defender o acesso ao conhecimento e seu sábio e devido uso, pois ele é o meio pelo qual transformamos nossas vidas, reconhecemos nossos direitos e deveres e mudamos a vida dos nossos estudantes. Lutar pela dignidade de todos e todas é a principal meta que um professor deve assumir em sua vida docente. Por fim, deixo essa mensagem que eu acho muito importante, de uma música que eu gosto muito, do Renato Russo, da Legião Urbana, chamado Metal
contra as nuvens. A música se chama Metal contra as Nuvens. Temos muito ainda por fazer. Não olhe para trás, apenas começamos. O mundo começa agora, apenas começamos. Aproveito também para dizer que nós temos um grupo na Uniarp de debates. Depois eu repasso para a Letícia e para o professor Argos o contato para quem quiser participar. Normalmente, a cada 15 dias, nós nos encontramos, nos sábados, das 14 às 15 horas, pelo Teams, né, da Microsoft, para dialogar e conversar sobre temas ligados a direitos humanos. Era isso. Muito obrigado pela paciência. Extrapolei um pouquinho o tempo, peço perdão por isso. E aqui as referências que eu utilizei para a apresentação. Agradeço mais uma vez a oportunidade, peço desculpas se fui muito veloz na minha apresentação, acho que eu preparei mais do que eu queria, mas eu agradeço, acima de tudo, a oportunidade de estar aqui nesta manhã, dialogando com vocês, nesse momento ímpar, de conversa sobre direitos humanos e sobre educação. Passo a palavra, então, à Letícia, e agradeço mais uma vez a experiência. Muito obrigada, professor Joel, sua fala foi muito importante, muito pertinente. Muitas pessoas parabenizando aqui no chat, então eu vou ler alguns comentários, depois eu faço algumas perguntas. Ok. Então, a Maria Luísa Milani falou que a sua fala deveria se tornar um mantra para quem não considera as relações de poder e suas consequências, como é o caso das relações violentas. A Madalena Pereira da Silva diz: professor Bonin, sua fala é necessária e nos faz refletir sobre uma série de violações de direitos neste momento. Ela fala também, você trouxe um panorama abrangente para o despertar de uma política do bem viver. E eu vou fazer duas perguntas, depois eu faço mais duas. Então, o Paulo Moreira diz o seguinte: e qual seria, nas sociedades contemporâneas, o grande marco de civilidade e exercício de uma democracia, ou Estado democrático de direito? E uma pessoa que está logada como Arte Sem Fim, ela diz: o professor não acha que os jovens estão se escondendo atrás dos seus direitos e nem um pouco estão interessados nos seus deveres? Pois é, eu acho que durante a minha fala, eu acho que fui um pouco pontual nessa pergunta da Arte Sem Fim. Eu acredito assim, acima de tudo, quando se fala em deveres, né, eu já fui conselheiro tutelar, só para vocês terem uma ideia da minha viagem, da minha trajetória como professor. Já atuei em várias áreas, várias frentes até chegar ao doutorado. Eu me lembro muito bem que era muito comum esse tipo de crítica por parte dos pais, dos professores, por parte das instituições de modo geral. O que nós temos que recordar é que os deveres são uma responsabilidade que advém da família. Vocês vão dizer assim, mas a família hoje está um pouco negligente com relação ao seu papel educativo. É possível dizer que sim, ou talvez dizer que não. O que nós temos que pensar, acima de tudo, é como é que nós despertamos o sentimento do dever nas crianças e nos adolescentes. De um modo geral, a negligência, ela acontece de várias formas e em vários aspectos. Eu queria, acima de tudo, aqui dizer que quando eu trabalhava no Conselho Tutelar, aqui no interior do Paraná, eu percebi muitas vezes essa crítica com relação à noção dos deveres. Eu acredito que, nesse contexto, falta, acima de tudo, um esclarecimento, porque me parece que as pessoas partiram do pressuposto que o Estatuto da Criança e do Adolescente só traz direitos, mas traz regras, traz deveres. Mas, acima de tudo, é uma responsabilidade familiar, social, escolar, a explicação da relação entre as duas coisas. Então, uma coisa não nega a outra, uma coisa complementa a outra. Eu gosto muito de pensar a ideia de que a liberdade do outro, as pessoas dizem assim, a liberdade do outro termina quando começa a minha, ou algo assim, né? A minha acaba quando começa a do outro. Eu acho muito importante pensar que, na verdade, as liberdades se complementam, a luta pelos direitos se complementam. Então, lutar pelos direitos não é uma negação de deveres, é muito pelo contrário, uma complementação que deve existir entre as duas coisas, né? Só que as pessoas têm normalmente esse olhar um pouco equivocado. A gente só vai falar em direitos, não vai falar em deveres. É na medida em que nós temos os direitos garantidos que os deveres vêm a reboque. Eles vêm conectados, anexados, eu diria, né? Aí, com relação à primeira... Não sei se eu estou respondendo claramente, mas é o meu ponto de vista com relação ao tema, né? A outra questão, acho que é a Constituição Federal propriamente dita, que é um marco de civilidade no Brasil, porque se tenta o tempo todo pensar em novas constituições, em novas reformas e tudo mais. Eu acredito que, no fundo,
A Constituição de 88 ela é um marco civilizatório importantíssimo no Brasil. É preciso fazê-la cumprir, fazê-la acontecer, acima de tudo, né? Acho que esse é o grande ponto importante no Brasil. A Constituição Federal de 88 ela é fundamental. E todos os documentos derivados dela. O que nós temos que compreender é que é preciso fazer com que eles sejam executados, praticados, né? Que se tornem exequíveis. Esse é o grande dilema, talvez, que eu compreendo do ponto de vista brasileiro. Então, eu teria muito para falar com a Arte Sem Fim, mas acho que o nosso tempo é muito curto, porque é um debate muito interessante e muito curioso. Mas, do ponto de vista da primeira questão, acho que o marco civilizatório é a Constituição Federal de 88. Ok. Muito obrigada. Eu vou fazer mais 2 perguntas, porque realmente o nosso tempo está quase acabando. Ok. Até uma delas se complementa com o que você estava falando, que é do Reginaldo Marques. Bom dia, professor Reginaldo, da EB Frei Menandro Campos e EB General Osório. Parabéns, professor Bonin, por sua fala de excelência. Nessa relação entre direitos e deveres, seria reducionismo pensar que somos livres para cumprir leis? E aqui talvez um outro pressuposto da relação entre lei e ética. E, na sequência, a Madalena faz uma pergunta. Como podemos pensar a educação diante da negação dos direitos humanos, de estereótipos instituídos e de padrão de currículo estabelecido? Poxa, a Madalena agora me deixou numa situação bem capciosa, eu diria, né? Eu acho que o grande dilema sobre os estereótipos e sobre a forma como as pessoas educam, eu não sei também se eu compreendi bem a pergunta. Qualquer coisa a gente depois conversa com aquela minha colega de trabalho, a Madalena. Mas o que eu acho importante pensar é que a construção dos estereótipos nada mais é da gente... Porque, assim, querendo ou não, isso tudo se dá pela linguagem, não é? Quando nós usamos, então, termos novos ou termos linguísticos novos que tentam superar modelos já pré-estabelecidos ou estereotipados, nós temos que perceber que justamente existe um processo demorado de aceitação dessa nova linguagem. Então, vamos pensar uma questão muito importante aqui, né? Alguns termos, eles são carregados de preconceito e discriminação, né? Ao mesmo tempo, na medida em que nós tentamos usar uma nova forma de linguagem, nós tentamos superar também o entendimento sobre isso. Porque eu sempre gosto de pensar que as palavras são rótulos, né? Pelo olhar de Wittgenstein, né? As palavras são rótulos. Nós rotulamos as coisas através da linguagem, através da comunicação. Então, se nós queremos usar uma nova linguagem emancipatória e promotora de direitos, nós temos que reconhecer essa nova linguagem, né? Então, veja, somente um exemplo que nós colocamos hoje na fala, né? É feminicídio agora. E esse termo novo tem uma intenção muito clara. O entendimento de que é uma forma de violência e de extermínio da mulher pelo fato de ela ser mulher. Então, nesse caso, esse novo vocábulo, essa nova palavra, ela tenta criar, acima de tudo, uma nova compreensão diante da realidade, né? Então, falar sobre direitos humanos, o simples fato de falarmos sobre os direitos humanos, nós estamos falando sobre algo que, durante muito tempo, as pessoas, como eu disse hoje, tentaram mostrar uma certa cegueira ou surdez. Então, é preciso entender efetivamente o que isso é, para que as pessoas não caiam em extremismos, né, em exageros. Então, para entender tudo isso, eu tenho que ter um novo domínio da linguagem. Eu acho que essa é a ideia. Na outra questão sobre lei e ética e sobre liberdade, assim, acho que teria que preparar uma outra palestra. Porque, assim, só essas 3 palavras, elas, né, dependendo dos autores e dependendo da compreensão de mundo que nós temos, nós podemos falar vastamente sobre isso. Mas, assim, só sobre liberdade, melhor, liberdade já é um dilema por si só, né? Porque ninguém sabe ao certo o que é. Sempre se fala que os maiores dilemas do ser humano é lidar com a liberdade, lidar com a solidão, lidar com a falta de sentido e lidar com a morte. Então, assim, a liberdade e a morte estão quase na mesma posição, segundo alguns autores. Mas, entre ética e lei, eu acho que é bem importante destacar o fato de que, de um modo geral, a lei, ela cria uma imposição, uma normatização do comportamento, né? A lei, ela sempre tenta estipular, acima de tudo, um preceito que deve ser respeitado e não há o que fazer a não ser respeitar. Ou seja, eu só posso agir em função da lei, né? E devo respeitá-la em função disso. Por outro lado, eu acho que a ética, ela demanda justamente esse debate muito profundo sobre o que são direitos e o que são deveres,
né? Até haveria aqui uma outra distinção entre ética e moral, mas até mesmo a questão da ética me faz pensar efetivamente que, se entendêssemos o significado verdadeiro da ética, quiçá essas discussões sobre direitos e deveres seriam mais facilmente compreendidas. Eu acho que se fala muito sobre a falta de ética na política, falta ética nos negócios, ética nas relações humanas, mas, acima de tudo, falta uma compreensão, no meu entendimento, do que significa essa distinção entre ética e lei. Né? A lei, por si só, é uma normativa que te induz a um comportamento. A ética te faz perguntar, por que eu devo agir dessa forma? E aí que está a grande diferença, né? Então, quando eu falo sobre direitos humanos, não é uma questão simplesmente de aceitar, é de compreender por que é importante discutirmos esses assuntos e por que eu escolho certos critérios para decidir que isso é importante ou não para mim. Mas eu peço desculpa, eu já extrapolei o tempo. Eu sou muito grato pela experiência com vocês nessa manhã, mas eu sei que já estourou o tempo mais do que deveria. Okay. Né? Então, muito obrigada. Esse seu material foi muito importante para nós, principalmente para os docentes que estão aí assistindo. Tem muitas pessoas parabenizando, ótima palestra, gratidão, professor, parabéns, excelentes contribuições. Então, depois você pode ver com mais calma no chat. E okay. Nós agradecemos a presença e a brilhante palestra. Muito obrigada. Eu agradeço e me despeço e desejo a todos os participantes excelente evento.